palavra do prefeito. Muito bem, conosco o presidente prefeito de Taubaté, o Sérgio Victor, do Novo. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia pessoal, obrigado novamente por me receberem, bom dia a todos os ouvintes, todo mundo que assiste pela internet, feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, prefeito. Fala pra gente de Taubaté, hein? Uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões de reais, PDV, chuva. Quer começar por onde, prefeito? Por onde quiserem, a gente já sabia o tamanho do desafio, né? Mas estamos aqui preparados para encará-los e apresentar com transparência para todos o que a gente vai fazer, a situação que a gente encontrou, né? Até fizemos uma coletiva na sexta para detalhar um pouco mais da dívida, que sempre é uma dúvida muito recorrente entre os taubatianos, né? Mas qual é o tamanho do problema, né? Então, a ideia na sexta-feira foi colocar de maneira escancarada o valor da dívida, o que a gente tem para pagar de acordos e dívidas também pela frente, mas também como é que a gente vai virar a chave dessa cidade. Na verdade, quando você fala 1 bilhão e 100, é uma quantidade mais ou menos. Qual que é o orçamento deste ano da Prefeitura de Taubaté? O orçamento aprovado na Câmara, né, é de 1 bilhão 865 milhões. Porém, até a gente apresentou lá na sexta, a gente tem alguns desafios. A gente tem o lado da receita superestimado, né, que tem projeto, como se tivesse sido aprovado o projeto de lei da planta genérica de valor, da revisão da planta genérica que não foi, e a venda de ativos que também não foi aprovado. Então, tem mais ou menos 180 milhões de reais a mais. Tem um probleminha também que a gente encontrou rapidamente, que as despesas estão subestimadas. Então, tem alguns contratos, né? Aí o nosso diretor de planejamento estratégico foi pasta a pasta olhar e comparar o valor do contrato com o valor que tem empenhado na despesa para aquele contrato. E tem mais ou menos 100 milhões de reais a menos. Então, a gente tem um problema com a nossa LOA, né? A gente revisou o orçamento, tirando essas discrepâncias, de mais ou menos 1 bilhão e 680. Então, esse a gente estima que seja o nosso orçamento se não tiver queda de arrecadação, enfim. É isso que dá para prever hoje. Então, esse 1 bilhão e 100 não se paga no ano, 2 anos de jeito nenhum. Não. Veja, então, quais são os grandes desafios, né? Esse 1 bilhão e 100, ele é ao longo do nosso mandato. Em 4 anos. Em 4 anos. Mas o grande problema está no primeiro ano. A gente começa o ano aqui com 446 milhões de reais entre restos a pagar e dívidas vencidas de 2024. Então, 446 milhões. E a gente tem, esse ano de 2025, 195 milhões de reais de dívidas de acordos passados para pagar nesse ano. Ou seja, 641 milhões, 38% do orçamento comprometido desse ano. Só com dívidas e acordos, né, deveres a pagar, que não vai gerar R$1 de valor ou de satisfação para o serviço público na cidade. Esse é o tamanho do desafio nosso. Ou seja, você não vai conseguir fazer obra, o salário dos servidores não está comprometido, tem condição de cumprir com esse salário, prefeito? Não, pode falar, perdão. Você chegou a chamar os credores para conversar, para baixar valores, enfim. É isso que a gente está fazendo agora, né? Na primeira semana já começamos um pacote de renegociações, né? E agora o nosso grande desafio é alongar essa dívida no que é possível de alongar, né? Para que a gente consiga ter mais tempo e sobra orçamentária ali para conseguir arcar com todas as despesas obrigatórias e possivelmente investimento, eu já falo um pouquinho disso. Mas a gente começou pelos pequenos, né? Fornecedores, que são justamente quem mais sofreriam ali em caso de não pagamento. O que a gente fez foi uma campanha a gente está separando o orçamento na medida que a gente vai encontrando e oferecemos 30% de desconto para os fornecedores que tenham a receber de até 200 mil reais da prefeitura, e já economizamos mais de 2 milhões de reais ali, conseguindo nessas renegociações, né? Mais de 30% de abatimento. Então, até agradeço os fornecedores da prefeitura que toparam ali ceder um desconto significativo que ajuda a gente a conseguir arcar com o pagamento e também entendemos a frustração de vários, mas essa é a situação que a gente se encontra.
Prefeito, acredito que a grande preocupação do funcionalismo público foi quando o senhor falou da possibilidade aí do PDV, né, o Plano de Demissão Voluntária. O senhor já tem isso especificado, como vai acontecer? Quantas pessoas o senhor espera que possam aderir a esse plano? Como é que está isso? Para a gente esclarecer para o funcionalismo público. É até excelente pergunta, porque a gente explicou de uma maneira bem didática ali o que a gente tinha e como funciona. Lembrando, PDV é Programa de Demissão Voluntária, que o servidor pode ou não aderir. Então, não é né, a gente ficou até chateado, saiu algumas reportagens dizendo Sérgio quer demitir 10% dos servidores. Acho que foi até completamente equivocada essas matérias que falaram dessa maneira. Então, seriam servidores concursados, né? São servidores concursados. De carreira, o que a gente está pegando são boas práticas. Por exemplo, Pindamonhangaba fez 2 rodadas de um PDV. Na primeira rodada, 10% dos servidores aderiram. E na segunda rodada, mais 10%. Então, quando me foi perguntado, né, e saiu em várias reportagens dizendo Sérgio quer demitir 10%, é completamente o contrário. Alguém me perguntou, você tem estimativa? Eu falei, olha, se a gente usar como base o resultado da cidade vizinha, eles tiveram 10% na primeira rodada. Se a gente tiver 10% aqui, eu acho que vai ser bom. Mas, lembrando, programa de demissão voluntária. Servidores, fiquem tranquilos. A gente vai apresentar o projeto de lei na Câmara. Quando aprovado, vocês vão saber os detalhes dos benefícios do que você vai ter de incentivo para aderir ou não. Então, estou bem confortável com esse processo. E porque também, além de, se a gente conseguir reduzir a máquina, vai ser importante para os nossos próximos anos. Lembrando, demissão voluntária, tem que ter um incentivo, né? E aumentou significativamente o número de servidores pedindo licença não remunerada da prefeitura. Na verdade, acho que de quase todas as prefeituras, né? Então, por vários motivos. E o PDV serve também, às vezes, como um apoio para quem está nessa fase refletindo se quer ficar no serviço público ou não. Não dá para não perguntar, prefeito, que quando isso acontece numa prefeitura, como Taubaté, por exemplo, ou outras cidades do Brasil, aqui da região nossa também, sobre a não presença do Estado, do governo federal e do governo do Estado. O que você fala sobre isso? Porque se está nessa situação, porque, com certeza, verbas foram cortadas. Clemente, é uma série de desafios. Em Taubaté, particularmente, e a gente está estudando, né? A gente tem um escritório de projetos, é uma parte da nossa solução, e auditoria externa, e revisão de contratos, e também revisão das políticas públicas, porque ao longo do tempo, a gente já denunciava isso e foi percebendo que a gente tem perdido vários repasses. Ou por não cumprir a política pública da maneira desenhada pelo governo federal, ou por não participar dos programas do governo estadual, dos governos estadual e federal. Vou dar um exemplo, né? No ano passado, retrasado, Potim, que é uma cidade daqui da nossa região bem menor que Taubaté, teve 3 projetos contemplados pelo PAC. Taubaté só 2. Então a gente vai perdendo essas ferramentas. Agora, por outro lado, tem outra discussão muito mais ampla, que aí serve para todos os municípios do Brasil, que o governo federal e estadual eles têm passado mais responsabilidade para os governos municipais e repassado menos verba. E a saúde é o grande vilão, entre aspas, dessa falta de repasse, da revisão da tabela SUS, enfim, né? Por lei, todos os municípios são obrigados a gastar 15% com saúde, mas hoje é difícil de encontrar um município que gaste menos de 30%. Por vários motivos, né? A não revisão da tabela SUS. O prefeito é o que está mais próximo da população, e se ele vê a saúde piorando, é claro que ele vai fazer um investimento, né? Ali que a gente mora, são nossos parentes, os eleitores, enfim. Transfere ônus, mas não bônus, né? Com muita frequência, isso vai acontecendo ao longo do tempo. A própria, por exemplo, né? Segurança pública. Eu acho que é raro hoje um município, estou estimando aqui, mas deve ser raro hoje um município que não paga atividade delegada para policiais. A gente tem um baixo efetivo da Polícia Militar por diversos motivos e os municípios acabam contratando horas extras, digamos, dos policiais, né? Isso é mais uma coisa que onera o município por uma responsabilidade que, em tese, é do Estado. Você falou uma coisa e a gente acabou até cortando você, Sérgio, sobre investimentos em Taubaté neste ano. Isso. Então, vamos lá, a gente está renegociando e está tentando alongar a dívida e a gente vai ter dificuldade para fazer investimentos, mas a gente também está sendo bem cauteloso para tentar deixar pelo menos uma pequena parcela de reação, digamos, a esses problemas que a gente está vivendo em Taubaté. Não sei se vocês acompanharam aí,
quando começa essa chuva forte, a cidade tem aqueles tubos ármicos muito antigos e tem córregos que não foram devidamente canalizados, então quase toda grande chuva abre-se o que a turma já está chamando de cratera. A gente teve uma pronta resposta ali no bairro da Estiva, né, na Avenida Antônio Filadelfo Pinto, mas tudo isso é caro, né, porque daí você tem que refazer as aduelas, tem que fazer uma escavação profunda ali para entender o problema, se precisar trocar a tubulação, aí sai bem mais caro. Então, a gente está tentando separar um recurso para que a gente tenha uma pronta resposta, porque, como é o caso de algumas ruas já, quando cede a tubulação e cede a rua, prejudica ou põe em risco, inclusive, as casas das ruas, né? Então, além de todo o desafio financeiro, a gente tem um grande desafio de infraestrutura pela falta de investimento ao longo dos anos. Casas e pessoas também, famílias também, que de repente podem até morrer em razão das enchentes, né? Agora, o que eu tenho analisado, Sérgio, que lá em Taubaté, por exemplo, existem alguns pontos críticos já de muito tempo, né? Sobre alagamentos, né? E cá entre nós, mês de janeiro agora, que está vindo de chuva, não é brincadeira, né? Exato. Aí a gente tem diversos pontos, né? Agora, também já foi mérito da gestão anterior e das parcerias, né? Também com o governo do estado, tem recurso do FEIDRO. A gente está na nossa meta dos 100 dias licitar duas grandes obras que já têm recurso de combate à enchente da Avenida do Povo e do bairro Campos Elíseos. Então já está aprovado, né? A gente acredita que dentro desses 100 dias a gente já coloca a licitação na rua e tem ela já executada para começar as obras, com certeza, ainda esse ano. Deixa eu chamar aqui no intervalo comercial o prefeito Sérgio Victor de Taubaté, mas antes pergunto, quem é melhor, é ser prefeito ou ser deputado? Então, olha, depende de vários fatores, né? Mas eu tenho o perfil muito mais executivo, então o meu prazer, né, ou a minha capacidade, na minha humilde opinião, está mais ligado para o executivo do que para o legislativo. Muito bem, vamos de volta aqui hoje conosco, presidente, prefeito de Taubaté, Sérgio Victor. Sérgio, como é que, na verdade, nós estamos hoje é dia 27 de janeiro, então menos de um mês aí do seu início de mandato. Esses primeiros dias, para você, como é que foram em Taubaté, desde a sua posse? Qual o desenho que você faz sobre isso? Ô Clemente, a gente tem investido, né, eu gasto muito tempo para organizar processo, para revisar o que vinha sendo feito, né? Então a gente tem tido um mês muito mais interno do que para fora, né? Entendi. Uma das coisas que a gente já imaginava, mas ficou um pouco mais surpreso, é a falta de processo, a falta de governança. Então, para a gente é importante dar um passo para trás e cuidar disso para depois evoluir mais rápido, né? E quando a gente fala de 38% do orçamento do primeiro ano comprometido, você tem que fazer uma tarefa de casa muito grande de revisão de linha a linha de contrato, revisão de linha a linha da própria lei orçamentária, encontrar maneiras, né, de alongar essa dívida, como eu falei, de reduzir o custeio e aí, por outro lado, aumentar a linha da receita, né? Então, a gente emitiu um decreto já na primeira semana de redução de 30% do orçamento de cada secretaria para reforçar o esforço de cada um, de ter que encontrar essa sobra orçamentária, e não só corte, né, mas avaliar a efetividade. Então, de tempos em tempos, é natural também que a gente tenha que chegar e revisar cada serviço, né? Sim. Esse serviço a gente precisa fazer. Uma das nossas primeiras metas, que vão me dar um panorama muito maior, muito melhor da situação da cidade também, é a transformação digital que a gente quer fazer. Porque a gente também sente que falta muitos dados concretos. Vou dar um exemplo. Na saúde, a gente ficou preocupado quando você puxa as listas de fila de espera, e a gente tem certeza que elas são grandes, mas são 22 mil pessoas esperando exame simples de ultrassom. Muita gente. A primeira era de 2011. Então, é uma fila que não é tão confiável também, você não sabe. Eu realmente espero que aquela pessoa já tenha sido atendida e foi um erro do sistema. Mas fazer uma transformação digital vai ajudar a gente a ter um diagnóstico melhor na maneira de analisar, de coletar os dados, de analisar os dados, ser mais assertivo nas decisões, mas também de comunicar melhor com a população. Ainda sobre a saúde, você tem uma secretária hoje muito experiente lá, né, que é a Rosana Gravena, que foi vice-prefeita, secretária de saúde de Jacareí, mas também passou pela diretoria de saúde do estado de São Paulo. Então, ela conhece muito este métier, né, o Sérgio? Isso, aí quando a gente fala, né, de olhar também para dentro para encontrar receita, né? Às vezes políticas públicas que a gente não está executando, ter essa experiência como dirigente regional de saúde, como secretária de saúde por 8 anos e ser servidora da saúde também de um município, ela conhece bem todas as linhas, todos os programas
E aí a gente está fazendo a gente brinca, né, de depara, né, como está em Taubaté hoje, para onde a gente tem que ir para desenhar o plano de como que a gente vai arrecadar mais, de como que a gente vai participar de mais programas já existentes dos governos federal e estadual e melhorar os nossos indicadores. Giovana. Prefeito, Taubaté hoje tem quantas secretarias? Tem 15. E está tudo certo, as equipes todas formadas. O senhor falou em 30% de redução de cada secretaria, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre educação. Vai sofrer também, né, com essa redução, mas assim, no que diz respeito aos alunos, por exemplo, né, o uniforme escolar, que era uma coisa que sempre dava problema em Taubaté, não chegava, e faz e refaz. Como é que está essa questão para os pais, por exemplo, que estão nos ouvindo e querem saber como é que vai ser essa questão da educação? Sim. Bom, sobre o uniforme e material, nesse ano vai ser o último que vai chegar atrasado, né? Não foi feito o processo no momento correto. O processo de compra de uniformes a gente segurou porque entendeu que tinha maneiras que a gente conseguiria economizar bastante e, de fato, né, a gente suspendeu o processo licitatório, até porque os prazos eram mais longos e a gente vai usar uma técnica, pegar carona na ata de outro município, né? Então, a gente encontrou atas de registro de preço, que foi de Ribeirão Preto, com um valor muito mais em conta e uma qualidade excelente. E aí, então a gente já acionou a empresa e vai pegar carona na ata e vai comprar o mesmo uniforme daquele outro município e vai ter uma economia significativa para o taubatiano. Então, os uniformes vão chegar um pouquinho atrasados novamente, mas como não foi feito no prazo correto, assim que a gente assumiu, a gente já fez essa virada de chave para chegar o quanto antes. Eu como Ele fala que vai ser o último porque depende de planejamento, né? Claro. Todo ano a gente sabe quando tem que começar esse processo para chegar o material ou o uniforme no momento correto. Né? Planejamento financeiro, na verdade, né? Planejamento de compras. De compras também. Não, né? E é lei, inclusive. Sim, né? lei. Agora, depois da nova lei de compras públicas, é lei que você tem um plano anual de compras públicas, até porque isso embasa o próprio orçamento. Né? Não é mais cabível o que aconteceu em Taubaté de ter uma lei orçamentária totalmente desconectada da realidade, tanto em receita quanto em despesa. Sérgio, eu acompanhei de perto aí a tua vida logo depois das eleições e que você acompanhou de perto também a transição do governo do Saldi para você. E você foi muito cirúrgico na conversa, na escolha dos seus secretários, nesse trabalho de transição para conhecer a fundo. Isso te ajudou muito também, assim que tomou posse, né? Esse conhecimento a fundo do que estava ocorrendo em Taubaté. Isso, a gente foi a fundo na transição, né? Claro que tem muita informação que você fala, né? Você só recebe ou só dá tempo hábil de analisar quando você senta na cadeira, né? Até porque muitas das nossas equipes estavam em transição dupla, né? Se desconectando dos municípios onde trabalhavam e conectando em Taubaté. Mas eu estou muito satisfeito, né? A primeira grande promessa cumprida é colocar as pessoas certas no lugar certo. O nosso time de secretários é muito competente, com experiência ou na vida pública, né, no cargo que ocupa, ou na iniciativa privada, ou na academia. Então, tem uma mistura muito boa de competências e cada um especialista na sua área. Isso ajuda muito você a tomar decisões mais inteligentes, porque a maioria consegue olhar com mais clareza e já perceber os erros e as oportunidades para você corrigir a rota, né? A população gosta de festa, gosta de alegria, tem várias festas tradicionais do Taubaté. Por exemplo, o carnaval também, esse ano não vai ter, né? Não vai ter jeito, né? Então, a secretária Aline teve uma conversa com as escolas de samba. Claro que não houve um consenso ali, até pelo prazo, né? Toda transição é mais difícil, mas não houve um consenso das escolas saírem para a avenida. A gente está nessa fase dura de contingenciamento, então a gente está procurando alternativas com parcerias com a iniciativa privada, com os próprios fazedores de cultura ali, escolas, para a gente ter diversão, respeitando a nossa limitação orçamentária. Tem a famosa, não vou falar festinha ali, mas em Quiririm ali tem um carnaval tradicional que já está também ganhando seu espaço e que vai ser mantido. Então, está encontrando alternativas junto à população, junto ao pessoal da cultura, respeitando as nossas limitações financeiras ali para que não passe em branco. Em Quiririm, o carnaval também é aquela festa maravilhosa de Quiririm, que todo ano acontece, não tem? Essa também tem em maio ali, mais para frente. Bem bacana, né? Outra coisa que a gente sabe que acontece são os museus em Taubaté, né? Taubaté é um centro cultural importante de São Paulo, né?
Isso. Inclusive, uma das coisas que eu quero que seja o nosso marco, né? Imagino que vocês ou algum familiar de vocês já foi visitar o nosso sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. E todo mundo sai de lá razoavelmente frustrado, né? Porque a experiência não está sendo tão boa, né? O próprio museu passa por dificuldade. Você faz uma visita rápida ali, já não tem mais entretenimento. Então, a gente já tem um processo de acessibilidade legal para ser executado, mas a gente está pensando como, também em parceria com a iniciativa privada, transformar aquela experiência numa mais marcante e que não seja turismo de um dia só, né? Então, essa é uma das coisas que eu quero deixar como marco, ter o sítio realmente como um ponto que os nossos turistas e taubatianos, né, cheguem, gostem e queiram voltar. E quem não é também, que passa por lá e realmente sai de lá fala muito bem, que é o mais importante também, né, Sérgio? Então, tem que ser uma experiência agradável, né? Agradável, eu quero que mundo, né? Os turistas queiram voltar, né? Que essa questão. Antigamente a turma brincava de maneira pejorativa, que era turismo de um dia só, né? Vai, visita, fica bravo e não volta mais. A gente tem que virar essa chave, não? Sérgio, alguma coisa que você queria que eu falasse aqui, tu perguntasse, não perguntei, fica à vontade para encerrar esse papo com você aqui. Olha, não, eu só queria reforçar. A gente sabia o tamanho do desafio, Sim. A gente está preparado, montou uma equipe boa e a gente vai ter o máximo de transparência com os taubatianos. A realidade financeira, particularmente, é muito dura, né? Como a gente falou, 38% do orçamento comprometido, a Taubaté já gasta mais do que arrecada desde 2017, e a gente precisa virar essa chave o quanto antes. Eu, particularmente, até inclusive enquanto deputado, também é uma marca muito forte do Novo, né, de responsabilidade fiscal. Todo mundo fala, é um tema chato, não é eleitoral, eu sei. Mas sem responsabilidade fiscal, falta dinheiro, como está acontecendo em Taubaté. O hospital está semi-fechado. Até na coletiva alguém me perguntou, você não tem medo desse decreto de 30% prejudicar os serviços públicos? Eu falei, não, olha, já está prejudicado há muito tempo. Então, a gente está desenhando um plano de retomada do hospital universitário, e para isso tem que fazer sobrar dinheiro. Quando a gente chega num ponto de calamidade financeira, tem que ser mais duro em algumas medidas, obviamente sempre respeitando a lei, né? Então reforço o PDV, Programa de Demissão Voluntária. A gente quer dar uma porta de saída para quem está querendo sair, preparado para sair. Sim. Exato, vai quem quer um bloco, inclusive vai quem quer um bloco famoso de Taubaté. A gente está discutindo para retomar também, mas vai sair quem quiser, né? É isso. Então, a gente está melhorando os nossos canais de ouvidoria e de conexão com o taubatiano, porque a gente entende que o melhor fiscal é a população, a gente conta com o apoio da Câmara Municipal. Só reforçando, então, nessa fala final, que sabíamos do tamanho do desafio, a gente vai ser transparente ao máximo, pedimos a compreensão também, né, porque talvez o maior desafio do Sérgio como prefeito e da cidade de Taubaté hoje é o tempo de resposta. Quando você, especialmente agora, por exemplo, como você tem essas chuvas que causam danos de infraestrutura e a prefeitura está sem recurso, às vezes o tempo de resposta é maior do que o desejado. Mas a gente vai trabalhar da melhor maneira possível com as ferramentas que a gente tem. Estamos conversando bastante com o governo estadual e federal também. Federal começando um diálogo especialmente para discutir a dívida do CAF, que é o mais pesado, né? Então, a gente vai encontrar os caminhos e a gente vai apresentar para vocês sempre de maneira realista como a gente vai trabalhar ao longo dos próximos anos. Você está com maioria na Câmara ou não? A gente tem um bom diálogo com a Câmara, né? Desde a vitória, chamamos todo mundo para conversar, a gente está apresentando, né? Inclusive vários dos vereadores estiveram na coletiva de imprensa, estão cientes do tamanho do desafio, então eu tenho certeza da responsabilidade deles também de entender que algumas medidas, como o PDV, por exemplo, porque precisa passar pela Câmara, como a venda de ativos, como a concessão de parques, como uma série de medidas que precisa de apoio rápido, né? Porque quanto antes passar no Legislativo, mais rápido a gente tem tempo de trabalhar e entregar soluções. Porque não tem solução de imediato, né? O PDV é um programa aberto ao longo do tempo. Se os servidores se engajarem, vamos supor que 10% dos servidores participem, só no ano que vem que a gente vai ver o benefício de ter uma queda significativa da folha de pagamento e aí essa verba sobra para reinvestir na cidade. Então, não tem solução mágica, né? O que tem é muito trabalho, dedicação ao longo do tempo. E colocar a casa em ordem, né?
Muito bem, falando aqui com esse jovem prefeito de Taubaté, o Sérgio Vick, já foi deputado estadual pelo Novo, agora assumindo ali Taubaté, e hoje com uma equipe de secretários fantástica, e está aqui o Botur também, está também o Mir, então isso é legal, né? Eu acho que é importante essa comunicação e conte sempre com a Jovem Pan. Eu quero que você volte depois aqui para falar sobre esses resultados imediatos que você está colocando em prática em Taubaté, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui da bancada e todos os ouvintes. Privilégio estar aqui com vocês.